Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, para falar tintim por tintim de fios, que é uma coisa que vocês me perguntam muito, com muita frequência, né? Então a gente vai conversar sobre isso hoje, para que eu consiga transmitir conhecimento para vocês e vocês cada vez ficarem melhores, né? Para fazer a melhor ROF no paciente de vocês. Então, eu sou a doutora Camila Scremin e essa é a nossa live sobre fios de PDO lisos. Vamos lá? Então, gente, os fios, né? Na verdade, muita gente, quando eu falo de fio, fica apavorado. Porque, meu Deus, fio, e agora? Imagina milhões de coisas e realmente não tem nada disso. O fio, eu brinco que é como se fosse um fio de cabelo e ele tá dentro de uma agulha ou de uma cânula. Para quem não sabe, uma agulha e uma cânula, ela é oca, né? Porque por dentro vai passar um líquido, vai passar um gel, vai passar alguma coisa. Então, aproveita-se essa parte oca, né? Esse diâmetro da agulha ou da cânula e fica um fio ali dentro. E esse fio a gente vai colocar dentro da pele, ele vai ficar ali dentro da pele, através assim de por um tempo, e através do processo de cicatrização normal da nossa pele, ele vai sendo degradado, tá? Então ele vai sendo eliminado. E muita gente fica apavorada com isso. Meu Deus, vai ficar uma coisa ali na minha pele, eu vou sentir isso. Não tem nada disso, tá? Nos primeiros dias, obviamente, você pode sentir uma tensão na pele, mas é só. Não tem nada disso de vou ficar sentindo, ter uma coisa na minha pele. Não precisa ficar nervoso com isso, que não acontece, tá? Então, vamos entender assim, o contexto do fio de PDO, tá? Então, os fios de PDO, eles surgiram... primeiro, fio de PDO é o que, né? Então, é um fio de polidioxanona, tá? Que é um material biocompatível, ou seja, ele é compatível com os tecidos do corpo humano, ele não tem potencial alergênico, nem nada disso, né? E ele é um material degradável, ou seja, ele é eliminado com o tempo, né? O nosso organismo degrada ele através de um processo de hidrólise. E nesse processo de degradação, há a formação de colágeno. E como que isso surgiu? Bem, os fios vieram na década de 60, eles foram inventados para cirurgias abdominais, tá? Como isso? Então, lá na década de 60, o paciente ia fazer, sei lá, uma cirurgia no estômago. O médico precisava fazer uma sutura ali no estômago, de maneira que essa sutura fosse reabsorvida pelo organismo, para que ele não precisasse, o paciente não ficasse com um fio lá dentro, que não fosse reabsorvível, um fio permanente, que pudesse desencadear dali 5, 10, uma resposta imunológica, uma resposta alérgica ou um encapsulamento daquilo, né? Então a tecnologia foi sendo desenvolvida para um fio de sutura, de cirurgias. Então ele foi muito usado, amplamente utilizado para cirurgias abdominais, estômago, intestino, né? Cirurgias pulmonares. E aí o que começou-se a observar? Que no lugar daquela sutura ali dentro do corpo, ficava-se uma pele melhor e um cordão de colágeno, tá? Aí esse fio então existe até hoje para suturas abdominais, suturas cirúrgicas, e ele foi aprimorado para ser usado como um fio para a estética, tá? E hoje, como eu disse para vocês, ele é amplamente utilizado para essa finalidade e ele vem dentro de agulhas ou cânulas, tá? Os fios ficaram muito famosos e são muito utilizados nos países asiáticos, que são sempre pioneiros na questão estética, né? Então, eles são realmente muito utilizados e grande parte dos fios que a gente tem no mercado hoje vem ali da Coreia, né? Principalmente da Coreia do Sul, que é tecnologia de ponta em relação a fios.
Também existe uma outra escola de fios, que é a escola dos fios italianos, também com uma ótima tecnologia, e existe uma outra escola de fios, que é a escola de fios americana, né, também com uma ótima tecnologia. Normalmente os fios americanos são de ácido polilático, os italianos também são PDO, se eu não me engano, e os da Coreia são de polidioxanona, que são os mais comumente, o que a gente encontra mais e que fazem um estímulo de colágeno focado em colágeno tipo 1, que é o colágeno que a gente quer mesmo, tá? E por que entrou com força, né, os fios de PDO no mercado? Bem, nós temos várias áreas do nosso rosto que a gente não pode fazer bioestimulador de colágeno injetável. Então a gente tem lá os bioestimuladores Sculptra, Radiesse, Eleva, né? Todos os bioestimuladores de colágeno que tem áreas específicas do nosso rosto, eles não podem ser aplicadas, como pálpebras inferiores, testa, glabela, tá? Próximo aqui da boca, no código de barras, são regiões que os bioestimuladores não podem ser aplicados. Por quê? Porque não existe um espaço físico para ser aplicado aqui na testa, além de ser esse músculo ser muito forte, e aí ele pegar aquelas partículas minúsculas dos bioestimuladores de colágeno e varrer essas partículas para algum canto dessa região e acaba fazendo um acúmulo ali de bioestimulador e por consequência um nódulo de colágeno depois. Aqui nessa região, também pelo mesmo motivo e aqui pelo mesmo motivo, o músculo em formato de esfíncter, ele varre as partículas e leva para um lugar e acaba fazendo um acúmulo de produto e por consequência um acúmulo de colágeno e vai gerar um nódulo. Então são regiões que, se você ler lá na bula dos bioestimuladores injetáveis, há uma contraindicação para ser aplicado nessa região. Então não tem um amparo nem do fabricante nem da ciência, tá? Então precisava-se de alguma coisa que fizesse bioestimulação de colágeno nessas áreas. Afinal de contas, a gente sabe que a toxina, por exemplo, não vai tirar todas as ruguinhas da testa em alguns casos. A gente sabe que quando a ruga de brava da glabela está muito marcada, precisa de um tratamento auxiliar, né? A gente sabe que a flacidez da pálpebra inferior é uma coisa que incomoda muita gente. Eu me incomodo com isso já, né? Então eu acho muito ruim a flacidez da pálpebra inferior e a gente ficava limitado, não tinha tratamento, não tinha o que fazer, né? E aí os fios de PDO entraram no mercado de maneira a ocupar esse espaço. E primeiro houve-se assim peraí, o que é isso? E aí depois abraçou-se a ideia. Por quê? Tem ciência amparando e tem resultado também amparando isso aí, né? Então, muita gente acaba confundindo quando a gente fala de fios, isso que eu falei pra vocês, de ficar aquilo no corpo, de ser uma coisa insegura, de ter a sensação de um elemento dentro da pele, ser uma coisa dura, mas não tem nada disso. Ele tem essa segurança de ser usado há muitos anos como um fio de sutura e é usado até hoje como fio de sutura. Então ele tem uma segurança muito grande, né, de biocompatibilidade, de ser seguro para o organismo do ser humano, né? E essa virada tecnológica que foi dada para ele ser usado para fins estéticos deixou ele mais seguro ainda. Porque um fio de sutura para uma cirurgia abdominal, às vezes é grosso para segurar, né? O diâmetro dele é calibroso, grosso, para poder fazer uma sutura de um órgão, como um estômago, por exemplo. Já os fios faciais são muito mais delicados, são muito mais maleáveis e flexíveis para poder se adaptar na nossa face de maneira que não fique aparecendo, né? Que fique sutil, tá? E
existem vários tipos de classificações de fios de PDO. Então existem os lisos, existem os parafusos, os espiculados, os matriz, sculpt, magic, milhões de tipos, Barbie B-Rad, tá? Mas hoje a nossa live é sobre os fios de PDO lisos. E por que eu quero falar deles para vocês? Porque eu uso demais, primeiro, porque eu uso demais. E segundo, porque se a gente pensa em fazer a melhor harmonização facial possível no nosso paciente, entregar os melhores resultados para ele e realmente conseguir trazer aquilo que ele espera, não adianta eu imaginar que eu vou pegar uma paciente aí de 50, 60 anos e vou aplicar toxina na testa, glabela, olhos, e só isso vai resolver a questão dela, tá? Pode resolver a questão rugas, mas aí eu tô gerando uma flacidez por falta de tônus muscular. Então, normalmente, os pacientes que que estão aí acima dos 50 anos, vamos dizer, normalmente eu associo fios de PDO lisos no tratamento para estímulo de colágeno, para firmar a pele, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Onde que vai ter aplicabilidade os fios de PDO lisos para que nos ajude a potencializar os nossos resultados de toxina, tá? Então, vamos imaginar assim, né? Esse fio ele foi desenvolvido lá para cirurgias de sutura, observou-se que formavam colágeno e quem é que não quer um colágeno, certo? Então, quando a gente aplica, e daí a gente já tinha produtos que faziam o bioestímulo de colágeno, que eram os injetáveis, que são os injetáveis. Então, quando a gente aplica o injetável, a gente espalha as partículas para ter um estímulo de colágeno mais espalhado mesmo, mais global na face. Já os fios, eles são um bioestimulador, os fios lisos, uns bioestimuladores de colágenos locais. Então, a gente tem que imaginar que se eu vim com uma seringa espalhando o Radiesse, por exemplo, por toda esta área da minha face, não posso imaginar que se eu colocar um fio aqui, eu vou ter o mesmo efeito. Então, essa é a primeira situação, que eu tenho que entender que os fios são quantidade dependentes. Então, não adianta eu colocar 1, 2 fios, claro, vou ter estímulo de colágeno, com certeza, mas vai ser muito pouco. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente de 50 anos que vai fazer toxina no terço superior, testa, olhos, ruga de brava e nariz. Se eu fizer a toxina na testa dela, eu vou conseguir melhorar muito as rugas dela. Talvez algumas não sumam totalmente, se já forem fixas, estáticas, mas eu vou gerar uma pele mole aqui. Por quê? Porque essa paciente já tem 50 anos, porque ela já está próxima da menopausa, né? O nível hormonal dela já está menor, a produção de colágeno dela já está deficiente. Então eu preciso investir numa produção de colágeno nessa região para que eu segure esta pele, que agora eu vou deixar lisa com a aplicação de toxina, no lugar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar fios, porque eu não tenho indicação de aplicar bioestimulador de colágeno injetável, certo? Então eu vou aplicar fios lisos para estimular o colágeno. Tá, não adianta eu fazer um fio aqui e um fio aqui. Eu não vou ter o resultado que eu preciso, tá? Por quê? Porque eu vou ter estímulo de colágeno local. O fio, ele é um bioestimulador de colágeno local, tá? Ele não vai fazer um colágeno à distância. Então eu preciso fazer um aqui, 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 né? Cruzar para tentar o máximo de fios que eu colocar é melhor, mais colágeno eu vou ter. Ai, Camila, mas a minha paciente não pode arcar com esse investimento. Ok, mas você tem que deixar claro para ela que os fios são quantidade dependentes e que o resultado vai ser cada vez melhor quanto mais ela coloque, tá? Outra situação, falando em testa,
Aí eu fiz o estímulo, a minha paciente vai fazer o estímulo de colágeno, então, com os fios. E qual fio eu vou escolher? Agora depende da espessura da pele da sua paciente. Ela tem espessura nessa testa, nesse músculo e nessa pele para esconder um fio mais calibroso, eu posso colocar um fio mais calibroso. E assim, quando eu falo mais calibroso, já não é muito mais calibroso, é alguma coisa em torno de 26G ali. Não, a minha paciente não tem, eu vou para uma coisa mais menos calibrosa, mais delicada, 30G, 29G, tá? Então, existe muita especificidade. Quanto mais fininho o fio, o estímulo de colágeno vai ser mais sutil, né? Então, o idealmente seria eu colocar mais quantidade de fios. Então, o fio tem toda essa dinâmica aí de trabalho que precisa ser entendida antes de sair fazendo, tá? Então, ele é um bioestimulador de colágeno local, ponto 1, e ele é quantidade dependente, ponto 2. Ponto 3, ele é também espessura dependente. Então, quanto mais fino, quanto menos calibroso, mais delicado é o estímulo de colágeno, mais sutil, né? Quanto mais calibroso, né? Quanto mais robusto, o estímulo de colágeno vai ser maior. Por quê? Porque o estímulo de colágeno se dá no momento da degradação do fio, da hidrólise do fio, e é muito mais fácil o nosso organismo destruir um fio que é mais fininho, que é menos calibroso, do que um fio que é mais calibroso, tá? Um fio é mais grosso, com diâmetro maior, tá? Esse pedaço a gente entendeu, ok? Ok, aí eu tenho outra situação que nos casos de aplicação de toxina eu não consigo uma resolução total, que é aquela ruga estática do ruga de Brava da glabela. Então, como que eu vou usar os fios lisos para me ajudar? Existe um tipo de fio liso que chama fio filler, tá? Que é uma cânula e dentro dessa cânula não vem um fio, vem vários fios lisos, tá? Então eu posso utilizar do fio filler para fazer um preenchimento dessa ruga da glabela. Mas preenchimento, Camila, preenchimento da glabela não é perigoso? Mas como eu estou falando de um bioestimulador de colágeno local e que vai ficar paradinho no local, eu não tenho risco vascular com fios, tá? Então torna a minha aplicação muito mais segura, ok? Então eu posso tentar melhorar essa ruga estática da glabela através de um fio filler, né? Colocar o fio, a cânula ali dentro da ruga para estufar essa ruga, ou eu posso trabalhar da mesma maneira com os fios lisos bioestimuladores de colágeno unitários, fazendo tramas, mesh-like. O que é isso? Formato de malha, formato de hashtag. E quanto mais justinha for minha hashtag, significa que eu tenho mais fios, e quanto mais fios eu tenho, mais estímulo de colágeno eu tenho. E Camila, por que fazer estímulo de colágeno? Vamos pensar, gente. Então o colágeno ele é feito lá na derme, na camada mais inferior da derme. E esse colágeno ele vem vindo para a superfície, e à medida que ele vem vindo para a superfície, ele vai tirando a profundidade das rugas, tá? Então digamos que eu tenho um relevo assim, ó. Tenho a pele, uma ruga, tá? E a pele. Então eu fiz um estímulo de colágeno bem lá embaixo. À medida que esse colágeno está subindo, ele vai tirando a profundidade dessa ruga, tá? Então, isso também é importante entender que adianta fazer o estímulo de colágeno uma vez? Não adianta. Então, eu preciso fazer tratamentos sobre tratamentos com fios lisos, tá? Então, eu preciso, vamos lá recapitular de novo. O fio é um bioestimulador de colágeno local, ele é quantidade dependente, tá? O terceiro ponto, eu nem me lembro o que eu falei pra vocês, mas enfim. Eu preciso então usar bastante fios pra conseguir, lembrei já o que é, pra conseguir um efeito. Os fios mais robustos demoram mais para degradar que os fios finos,
porém a escolha do calibre do fio vai depender da pele do paciente e eu não consigo fazer um milagre com somente uma aplicação de fios. Eu tenho que programar o meu paciente para fazer aplicações seriadas de fios quando ele tem rugas, tá? Quando eu quero que os fios de PDO estimulem essa pele para tirar a ruga da profundidade, para trazer ela para a superfície e ela ficar cada vez menos profunda. Quando eu vou tratando e fazendo outro tratamento em cima e outro tratamento em cima e outro, eu vou chegar numa fase que essa ruga vai estar imperceptível, tá? Obrigado, André, que você ama o canal. Bem, aí essa é outra aplicação do fio liso, tá? Então a gente tem a aplicação na testa para prevenir uma flacidez ou para tratar uma flacidez. A gente tem a aplicação para tratar a ruga estática da glabela e essa aplicação para tratar a ruga estática também pode ser feita na testa, não tem problema, mas é o que a gente enxerga mais o tratamento na glabela. E uma coisa que a toxina faz, que é um efeito colateral ruim da toxina, que a gente não gosta, é quando a gente aplica a toxina aqui no orbicular dos olhos, aqui no cantinho, para tirar os pés de galinha, quando a paciente sorri, evidencia a flacidez da pálpebra inferior. Então, outro motivo que eu uso muito fio de PDO liso é para bioestimular esta pele aqui da pálpebra inferior. E nisso eu tenho ganhos muito legais, por quê? Por dois motivos. Quando eu tenho uma pele mais firme, eu vou ter menos flacidez. E quando eu tenho uma pele com mais colágeno, eu tenho uma pele mais densa, menos transparente. Por consequência, eu acabo clareando a região da olheira, tá? Então, você precisa ser completamente honesto com o seu paciente. Olha, a gente vai fazer toxina aqui? Vai fazer toxina. Mas a toxina não tira essas ruguinhas aqui, ó. Porque essas ruguinhas não são por causa da sua dinâmica. Elas existem aí porque a tua pele está flácida, a tua pele está molinha, descolou, né? Então a gente precisa investir num outro tratamento que melhore a qualidade dessa pele, a densidade dessa pele, deixe essa pele mais firme, né? Então aí a gente vai investir nos fios, tá? E existem alguns fios específicos para essa área dos olhos. Os fios mais fininhos de todos, né? Então 30G com certeza, 29G, né? Porque é uma área muito fina. Da mesma maneira, os fios são quantidade dependentes. Então, quanto mais fios eu conseguir colocar, melhor. E existe a questão do hematoma. É muito comum dar hematoma na região dos olhos, porque é uma região super vascularizada, né? O paciente tem que estar ciente disso. Uma maneira de você evitar o hematoma não é a palavra, mas uma maneira de você tentar não ter hematoma, ter mais segurança de que não haverá hematoma, é fazer o fio canulado, né? Que é um fio que chama IEBEC, né? Então, você faz um furinho e entra com o fio na cânula, o fio não corta, você só deixa, aliás, a agulha não corta, a cânula não corta, e você só deixa o fiozinho lá dentro sem fazer trauma nos tecidos. Outro fio que você pode usar também é o fio filler, né, na cânula, contanto que ele seja mais fininho, né, menos calibroso, que você pode, com um furinho, já deixar vários fios lá dentro, né, para estímulo de colágeno. Cuidado na aplicação na área dos olhos, tá? Cuidado. Nunca vem com a agulha nesse sentido aqui, nem nesse sentido aqui, tá? Cuide, põe o dedo aqui para cuidar com o globo ocular, não saia furando, por favor, gente, não cuide. É uma região que pode ter intercorrências. Cuide, tá bom? Então, ok. Se a gente for pensar em questão da nossa aplicação de toxina clássica, são essas áreas que eu uso os fios de PDO mais frequentemente. Mas ainda assim, tem algumas áreas que eu uso o fio de PDO com muita frequência e que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Opa, bati no meu microfone, acho que vai dar interferência no som.
Então, tem outras áreas que eu uso o fio de PDO, e eu vou contar para vocês. Então, uma área que eu gosto de usar é aqui, ó, no código de barras, tá? Por quê? Porque eu acho muito ruim o efeito colateral da toxina nessa região. Eu trato código de barras com preenchimento, com skin booster, com blending technique, porém eu não tenho nenhuma ferramenta que faça bioestímulo de colágeno nessa região, já que os bioestimuladores de colágeno não são indicados para a região de músculos esfincterianos, como o orbicular da boca. Então eu uso muito fio de PDO nessa região aqui para estimular o colágeno, associado a técnicas que melhorem o código de barra. Mas quando eu tenho uma pele mais firme, mais colada, à medida que faz o movimento do beijinho, a pele não vai quebrar, não vai piorar. E da mesma maneira que eu falei lá para vocês no início, precisa ser tratamento sobre tratamento. Não é uma aplicação só que vai resolver isso. Outra região que é bem interessante de usar é na marionete, pelo mesmo motivo. Eu vou tratar a marionete com preenchimento? Vou. Eu vou tratar a marionete com toxina aqui no DAO? Vou. Mas uma maneira de estimular o colágeno e deixar essa pele cada vez mais firme para que o cantinho da boca não caia é usando os fios de PDO, tá? Então é bem legal esse uso. E eu acho que o lugar onde, fora essa região da toxina clássica, que eu mais uso fios de PDO é a região aqui, ó, do pescoço e da papada. Por quê? Lembrando lá, vamos lembrar o conceito do fio de PDO? Ele é um bioestimulador de colágeno local, né? É onde ele é aplicado. E eu posso fazer ele em formato de hashtag, em formato de malha. Então, quando a gente tem aquela flacidez aqui, aquela papadinha pendurada, eu gosto de fazer bioestimulador de colágeno espalhado, um Radiesse, um Sculptra, e ainda vir com os fios de PDO fazendo uma trama, tá? Para segurar esta pele aqui, ó, tá? Eu acho que funciona muito bem. Por quê? Porque daí o colágeno feito vai ter esse formato aqui, como se fosse um jogo da velha, segurando esta pele, tá? Então eu vou deixar essa pele mais firme com um bioestimulador de colágeno injetável? Vou. E eu vou deixá-la mais firme ainda através de uma trama que eu tô fazendo, segurando a papada no lugar. Da mesma maneira, isso eu tô falando num tratamento. Da mesma maneira, eu gosto muito dos fios de PDO para prevenção de flacidez no pescoço. Por quê? Porque eles funcionam super bem, porque eles fazem essa trama para segurar a pele no lugar, tá? Eles grudam a pele. Da mesma maneira, não é um fio, não são 2 fios, não são 3 fios, são muitos fios. Fio de PDO é quantidade independente. Não é um tratamento, não é 2 tratamentos, são vários tratamentos. Ah, mas esses tratamentos são de quanto em quanto tempo? Depende, tem paciente que é uma vez por mês, tem paciente que é uma vez a cada 90 dias, tem paciente que é a cada 6 meses, depende, né? Depende da queixa, depende de como está a pele, mas não é um tratamento, tá? Não é uma aplicação. Outra coisa que eu gosto de usar os fios de PDO também são para as ruguinhas do pescoço, aquelas ruguinhas de colar, as technecks, né? Que estão na moda agora, as rugas da tecnologia, que a gente fica abaixado, mexendo no celular e fica com rugas aqui, tá? Então, também é uma ideia, em vez de você usar um preenchimento, né, usar os fiozinhos de PDO ali para estufar essas ruguinhas, porque ele já faz bioestímulo de colágeno. Eu acho que o preenchimento ele fica meio grosseiro nessa região se não for bem feito, tá? Então, eu contei para vocês tudo que eu uso de fio de PDO liso, que são vários lugares e vários lugares que eu gosto muito de usar, porque tem resultados muito bonitos, tá? E como que a gente faz? Importante, na hora de fazer o fio de PDO, é ter seu paciente anestesiado, tá? Então você pode fazer bloqueios, você pode anestesiar localmente, tá? Mas tenha o seu paciente anestesiado, porque você vai trazer conforto na aplicação. Outra coisa importante é
Explique para o seu paciente que tem grandes chances de hematoma, fio tem grandes chances de hematoma, tá? Porque a agulha vai cortando ali tudo que vem pela frente, vasinhos e tudo mais, tá? E outra situação é que o paciente vai sentir, pelo menos por alguns dias, uma sensação de pele mais tensa, mais repuxada, e é normal. E isso vai desaparecer, tá? Não vai sentir que tem um fio dentro dele, nem nada disso, tá? E a gente vê na literatura muitos estudos de caso, antes e depois, vejo aqui nas minhas pacientes, de como isso funciona mesmo, e como é um investimento de longa data, assim, né? Um investimento para a vida. Vou prevenir a minha flacidez no pescoço, por exemplo. Você está investindo realmente na prevenção, porque o caráter principal do fio de PDO liso é produção de colágeno, tá? E ele faz uma produção de colágeno tipo 1 excelente, mas ele é local, então ele precisa de muitos fios, tá? Outra coisa, se a gente for tentar fazer um comparativo com ele em relação aos bioestimuladores de colágeno injetáveis, ele é tão bom quanto, e as pessoas são enganadas por aí, porque os profissionais colocam pouca quantidade de fios, tá? Então, pouquinhos fios não vão ter resultado. Agora, se você colocar a quantidade correta de fio, você vai ter um resultado excelente, tá? Então, precisa ter essa visão, assim, né? Mas o pacotinho vem 10 fios. Mas muitas vezes 10 fios não é suficiente, né? Então, a gente precisa ter essa visão de que realmente ele é quantidade dependente e a gente não adianta colocar pouco que o resultado vai ser pobre e vai rolar decepção de todos os lados, né? Então, sejamos honestos e façamos o que tem que ser feito, afinal, né? E como tudo na vida, exige estudo, né? Exige dedicação, porque a técnica de colocar o fio, ela é relativamente simples, mas você precisa colocar ele na profundidade correta, no lugar correto, da maneira correta, porque senão, muitas vezes o organismo pode expulsar esse fio, ou ficar uma pontinha para fora ali, e aí perder o fio, não tem o que fazer, tá? Então, como tudo na vida, exige estudo para entender como é que funciona isso, tá? E a técnica para colocar o fio também tem que ser precisa, porque quando você entra com o fio na pele, você não pode tirar para pôr de volta. É uma vez só. Porque quando você puxa a tua agulha ou tua cânula, o fio já ficou lá dentro. Então, quando você entra, você tem que ir cuidando do plano para que fique certinho, mas você não pode tirar, é uma vez só. Você não pode dar ré, você não pode repensar a posição. Passou por aquele lugar da pele, ficou naquele. Você tem que continuar seguindo o seu caminho. Então, é muito importante fazer o fio com calma, né? Sentir a pele, né? Sentir direitinho como é que tá, se tá no plano correto, levanta, faz aquela manobra de tenda para olhar se tá com a cânula, com a agulha na altura certa, né? E vai indo devagar, porque você não pode retroceder, você só pode ir para frente, para trás não dá, tá? Então, precisa realmente ter essa habilidade e esse entendimento. Um jeito de praticar, gente, é você pegar uma laranja, tá? E entrar pela pele da laranja e ir colocando lá dentro da laranja, tá? Pra você sentir se você tá na altura certa, tentando margear a casca da laranja, tá? O único inconveniente dessa técnica é que é cara, né? Que você vai gastar um fio pra treinar ali. Deixa eu ver aqui, ó. Lisandra, obrigada que você ama o canal também. Deixa eu ver uma pergunta da doutora Ilara aqui. Fios lisos na glabela em uma quantidade boa, teria resultado significativo, visível em 2 meses? Ilara, não sei o que você está querendo dizer com quantidade boa, mas e também depende de como está essa glabela. Mas vamos imaginar o seguinte, que a gente tem uma ruga estática na glabela bem
bem funda mesmo, sabe? Aquelas assim que parece que levou uma machadada no meio da testa, assim, tá? Eu iria com pelo menos uns 20 fios, tá? Na glabela, ou iria com fio filler e mais 10 fios. E sobre tratamentos, faria uma sessão no dia 0, outra sessão no 30, outra sessão no 60, outra no 90. Aí você teria um resultado legal. E ainda não tiraria toda a ruga, tá? Agora, se é uma glabela flácida, que você quer tratar por flacidez, porque a pessoa tá mais envelhecida e tal, e tá flácido, não tem uma ruga tão profunda, você pode, com uma quantidade boa de fios, às vezes 10 fios são suficientes, faz, dali 60 dias pode fazer de novo, mas já tem um resultado de firmeza na pele com 60 dias, dali 60 dias pode fazer de novo, ou você pode fazer um intervalo de 90 dias, tá? Mas já tem, quando é flacidez, em 30 dias você já tem resultado legal com fios de PDO, tá? Uma coisa que me perguntaram, que eu esqueci de responder, que foi uma pergunta de uma caixinha, é duração. Então, como eu disse, quanto mais fino o fio, mais rápido ele se degrada. Quanto mais calibroso o fio, mais tempo ele fica no nosso organismo para ter essa hidrólise e para ser degradado. Então, a gente faz uma média, tá? De 6 a 18 meses. Então, quanto mais fino, mais perto de 6 meses será a duração. Mas a duração do fio, não. É a duração do fio e do colágeno formado, tá? Então, precisa reaplicar. Agora, quanto mais calibroso, ele fica mais perto de 18 meses. O fio em si, quando mais fininho, ele dura em torno de um mês e meio, tá? E o outro... Não, essas perguntas são da live de amanhã. E o fio mais fininho, ele dura em torno de um mês e meio para ser totalmente degradado. Aí tem o colágeno que ele formou, que vai durar mais ou menos uns 6 meses a 8 meses. O fio mais calibroso, ele demora em torno de 3 meses a 4 meses para ser totalmente degradado, tá? 4 meses e meio aí. E aí ele tem até 18 meses com esse colágeno, tá? Feito com esse colágeno novo aí. E uma coisa importante, por isso que é legal esse sobretratamento, sabe? Fazer um tratamento em cima do tratamento, porque quando a gente faz, digamos que a gente fez com o fio mais fininho que tem, que é o 30G, tá? Então a gente fez no dia 0, dali um mês já não tem o fio, dali 60 dias ele tem uma ótima produção de colágeno, a gente vai lá e dá mais faz mais uma aplicação, dá mais um estímulo, né? Então eu tô subindo essa poupança de colágeno, essa reserva de colágeno, e assim eu consigo que essa pele também vá subindo, esse colágeno vá subindo e tirando a profundidade dessa ruga e ficando com a pele cada vez mais colada, mais firme, tá? Deixa eu responder a pergunta da doutora Hilara aqui. Antes de colocar em formato de hashtag, seria interessante colocar primeiro nos vincos que já estão formados? Estou com um caso sem flacidez e tá marcado. Obrigada, entendi a resposta anterior. Que bom, Hilara. Qualquer coisa manda no WhatsApp, que eu sei que você é minha aluna, manda lá que eu te ajudo, tá bom? Mas assim, eu sempre coloco, antes do formato do hashtag, se tem ruga ali, eu coloco o fio direto na ruga. Se eu não for usar o filler, eu coloco uns 2, 3 dentro da ruga primeiro, pra daí fazer a hashtag, tá? Eu acho que eu tô tentando estufar essa ruga de qualquer jeito, né? Eu gosto muito da ideia do filler, né? De colocar vários fios ao mesmo tempo. Um trauma só, e com uma aplicação você já colocou tudo lá dentro. Mas não substitui a ideia do hashtag, que é tratar a região da pele ali, né? Esticar como um todo. Então a associação dos dois é a melhor ideia pra mim. Mas às vezes o paciente não pode arcar com o filler e, né, o liso. Então eu invisto mais em lisos e eu coloco vários lisos dentro do sulco ali e depois faço o hashtag. Leonice, você é top, doutora Camila, sua fã. Obrigada. Gente, então vamos terminar, né? Já 40 minutos. Quem tiver mais alguma dúvida, manda rapidinho, que agora eu vou tentar fazer um resuminho e vamos terminar, tá? Então vamos lá, gente. Fio de PDO.
liso, basicamente estímulo de colágeno. E muito usado em regiões onde o estímulo de colágeno local é a melhor opção, né? Então, ou a gente não pode usar os bioestimuladores de colágeno injetados. Então, onde eu uso muito? Testa, glabela, flacidez dos olhos, rugas do código de barra, marionete, papada, tá? São as principais áreas que eu uso. Sempre a gente tem que pensar que ele é um bioestimulador de colágeno local. Então, ele vai fazer o colágeno onde ele estiver. Ele não vai fazer nem 1 centímetro pro lado. Ele vai fazer o colágeno onde ele tá. Então, isso, consequentemente, faz com que ele seja quantidade independente. Porque eu preciso colocar muitos fios para que eu consiga abranger a área de tratamento. E quanto mais juntinho esses fios e mais tramadinhos esses fios, mais colágeno eu vou ter a formação. Quando eu tenho um vinco, eu tento colocar fios dentro do vinco para eu estufar esse vinco, para que o colágeno produzido traga esse vinco para cima, tá? E dessa maneira eu tiro a profundidade dessa ruga. É importante a gente lembrar que quanto mais fininho o fio, menos tempo de duração, tanto do fio quanto do colágeno que ele faz. Quanto mais calibroso o fio, mais tempo de hidrólise, né? Mais tempo ele demora para ser degradado e mais tempo dura o colágeno que ele é formado. Porém, eu tenho que escolher fios de acordo com a pele do meu paciente. Os fios têm que ficar escondidos na pele do meu paciente. Não adianta escolher um fio calibroso porque ele dura mais e o paciente ficar com aquele azul aqui aparecendo, tá? Então, é uma linha tênue, tá? Na região da pálpebra inferior, cuidar. É uma região com muito hematoma, tem o globo ocular, cuida com a agulha ali, tá? Existem fios canulados. Eu particularmente uso muito com agulha, mas requer habilidade. Por quê? Porque em qualquer região, os fios não podem dar ré. Ele só vai em direção, só vai para frente, não pode voltar. Você não pode retroceder o caminho. Então aprenda a passar no plano correto, passa um pouquinho, levanta para ver se você está na altura certa, passa um pouquinho, levanta, tá? Vai com calma. A aplicação do fio requer calma e controle ali na sua mão, tá? Eu uso muito, eles são muito seguros, são biocompatíveis, tem anos de estudo, tá? E é um plus no seu tratamento. Os pacientes ficam muito felizes com o resultado, muito satisfeitos. Tem muito paciente que não gosta do resultado da toxina e adora o resultado do fio, porque a toxina, algumas expressões faciais é inevitável a gente dizer que não, mas algumas elas tira, né? E com o estímulo de colágeno na região da testa, por exemplo, o paciente fica sem as rugas, mas fica com o movimento, né? Então eu tenho algumas pacientes que só fazem fio, não fazem toxina. O resultado é muito legal, mas existe sobretratamento, tá? Não dá para enganar o paciente, que com um pacotinho você vai fazer milagre que não vai conseguir, tá bom? Então acho que é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês fiquem seguros na aplicação. Se tiverem dúvidas, podem me mandar. E vida que segue. Beijos não, né? Vários beijos então. Até amanhã.